Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Máquinas Elétricas 2, né? Hoje a gente vai implementar um assunto novo, que é tratando agora sobre as máquinas síncronas, né? Nós já vimos muito sobre máquinas de indução, né? Os seus circuitos equivalentes, né? Máquinas assíncronas. Como a gente já tinha explicado, assincronismo, né? Ou seja, as máquinas assíncronas, elas não têm a mesma velocidade, né, do rotor, igual à velocidade síncrona, né, do campo girante do estator, né, por isso que elas são assíncronas. E é necessário isso, né, para que haja o torque, correto? Devido a esse escorregamento, nessa diferença que existe entre o campo girante, a velocidade do campo girante e a velocidade de rotação do rotor, é que é possível ter o torque no motor, né, isso no motor assíncrono. Nas máquinas síncronas, não, né, elas vão seguir o eixo, né, ela vai ter a mesma velocidade, né, o eixo do rotor, do motor ou do gerador, vai ter a mesma velocidade do campo girante. E aí depende, né? Se for um gerador, tá, você analisa do ponto de vista do eixo para o estator, né? Se for um motor, é do estator para o eixo, o rotor. Então depende dessa análise. Mas o princípio de funcionamento é bastante equivalente entre um e outro, tá? Bom, mas o que seriam nessas máquinas síncronas? Onde é que elas são utilizadas? Bom, as principais aplicações das máquinas síncronas, gente, é exatamente na geração de eletricidade, tá? Então, grandes usinas hidrelétricas, por exemplo, essa foto aqui é muito conhecida, se você for pesquisar na internet, é de um gerador da usina hidrelétrica de Itaipu, tá? É um gerador gigante, né? Isso, você pode ver a proporção aqui. E cerca de 750 megawatts de potência, tá? Então algo assim realmente fabuloso, lá da usina de Itaipu. Então você tem aqui as hidrelétricas, né? Geradores de emergência também, então muito utilizado, tem alternadores, né? Máquinas síncronas. E os geradores de usinas térmicas também, bem como as usinas nucleares, tá? Então você tem essa gama aí, essa de aplicações das máquinas síncronas, em especial os geradores síncronos, né, para a geração de energia elétrica. Só para ter uma ideia de como funciona isso, né, você tem um reservatóriozinho aqui, correto? Que é esse reservatório de água, né, que nos dá um potencial gravitacional para que, ao escorrer essa água, né, por esses dutos, mover essa turbina, e essa turbina está acoplada, né, a um gerador. E, consequentemente, move-se a turbina, a água vai passar por esses dutos, né, a turbina ela é rotacionada e, consequentemente, né, o gerador que está acoplado aqui a esse eixo, ele também começa a girar, né, devido à força mecânica. E aí, consequentemente, essa energia que é gerada no gerador, que está acoplado a essa turbina, ela vai para a rede. Bom, então é um princípio aí bem prático da aplicação aí de um gerador síncrono, né, numa usina hidrelétrica, e assim bem também é aplicado em usinas térmicas, usinas nucleares, né. O princípio de funcionamento basicamente é o mesmo. Você tem uma turbina e essa turbina é acoplada, né, ao eixo de um gerador síncrono, e esse gerador ele vai acabar, vamos dizer assim, gerando essa energia elétrica, né? No fundo é convertendo energia mecânica em energia elétrica. Bom, os principais aspectos construtivos de uma máquina síncrona, né? Você tem muitas semelhanças com os motores, né? As máquinas assíncronas, no qual você tem aqui o estator, que é o induzido, né? Que ele é todo laminado, tá? Cheio de ranhuras também, que a gente chama de ranhuras estatóricas, no qual, através dessas ranhuras, nós vamos colocar as bobinas, tá? Que elas vão ser alojadas dentro dessas ranhuras, né, predispostas aqui, tá? Numa determinada angulação. E aí esse núcleo, né, ele é todo laminado exatamente para diminuir aquela questão das correntes de Foucault, né, as correntes parasitas que vão provocar perdas, né, em excesso, né, perdas excessivas. Você não vai conseguir eliminar isso, né, claro, mas você diminui com certeza esses efeitos dessas correntes induzidas, né, essas correntes parasitas
no estator aqui dessa máquina assíncrona, tá? E os rotores, eles praticamente são dois tipos, assim também com os motores assíncronos, né? Você tem os rotores de polos lisos, tá? No qual você tem aqui os anéis coletores acoplados a esses rotores. No caso aqui de um gerador, você vai injetar aqui nesses anéis, nessas escovas, né, que consequentemente estão acopladas a esses anéis, né, você vai injetar corrente contínua, né, isso é corrente contínua, não é corrente curto-circuito não, tá? Então é corrente contínua. Essa corrente contínua, ela vai energizar essas bobinas e consequentemente, ao eu rotacionar esse rotor através, dentro dessa máquina, eu vou provocar a variação do campo magnético no estator, né? E a partir do estator eu coletar a minha energia gerada, tá? A minha tensão induzida, né? Ou a minha corrente induzida. Ok? Então o processo aqui de geração de eletricidade é bastante interessante, tá? Então você tem aqui um rotor tipo liso, né? Com polos lisos, mas também você pode ter o rotor com polos salientes. Lembrando que rotores com polos salientes você sempre tem polos pares, né? Você vai provocar aqui um polo norte, um polo sul, né? Um polo norte, um polo sul. Então, é sempre impar, tá? Norte-sul, devido ao quê? Ao enrolamento das bobinas através, ó, desses polos, tá? A gente chama aqui de polos salientes, tá bom? Então, o mesmo princípio, você injeta através das escovas, né? Que são esses itens aqui feitos geralmente de carbono. E essas escovas estão em contato, né, rolando em cima desses anéis coletores, que vão, né, energizar essas bobinas que estão localizadas no rotor. E à medida que essa rotação ela ocorre, faz provocar lá nas bobinas do estator variações de campo magnético. E aí entra toda aquela questão da lei de Faraday, né, variações do campo magnético no tempo, né, provocam-se, né, criam-se forças eletromotrizes induzidas, tá? Bom, você tem, por exemplo, um motor aqui com dois polos. O princípio dele de funcionamento é bastante interessante. Entre esse espaço, entre o estator e o rotor, gente, nós temos um negócio chamado entreferro, né? É o entreferro, ou seja, é o espaçozinho que existe entre o rotor e o estator. Se você prestar atenção, esse espaço aqui, né, no eixo direto aqui, ele é bem mais próximo do que esse eixozinho que está na ponta, tá? E essa variação aqui de distância, ela é que provoca essa variação de amplitude aqui ao longo do tempo, né, que nos faz gerar essa onda senoidal, tá? Então, quando você, por exemplo, a corrente entra aqui, a corrente contínua, né, entra aqui e sai do outro lado, tá? Então ela vai entrar aqui, ó, e sair do outro lado, né? Se você fizer a regra da mão direita, ela vai entrar aqui e vai provocar um polo norte e um polo sul, né? A bobina vai virar um polo norte e um polo sul. À medida que isso começa a girar, você começa a provocar no estator variações de fluxo magnético também, né? E aí acaba se provocando essa onda aqui senoidal, tá? Então você tem o eixo direto da máquina, né? Que é esse eixo aqui, tá? Vamos dizer assim, de forma transversal, né? E aqui o eixo em quadratura, tá? Que é essa forma aqui, essa corte aqui horizontal, tá? No caso aqui seria transversal, né? Esse transversal e aqui seria longitudinal, né? Correto? Que esse corte aqui vertical da máquina. Tem um vídeo muito interessante, importante, eu quero que vocês assistam, tá? É como funciona o alternador, né? Aqueles vídeos que nos traz a perspectiva em 3D, como é que o funcionamento é bem rápido, em 5 minutinhos você consegue ter uma visão bacana aí de como funciona um gerador, um alternador, no caso um alternador síncrono, tá? Então dê uma olhada, clique aí, eu vou deixar esse material para vocês e clique nesse link aí, rapidinho no final da aula vocês vão lá e cliquem e assistem, tá? Você pode ter motores de polos lisos, não é isso? Que você vai retificando basicamente a onda senoidal. Lá nós tínhamos com 2 polos, aqui com 4 polos, tá? Então você pode ir fazendo tudo isso aqui, ó. 4 polos, eu tenho um polo norte, um polo sul, um polo norte, um polo sul, né? Com 2 polos, um polo norte, um polo sul.
Então é como a gente falou, é sempre em números pares, né? Você tem vários. Aquela máquina lá de Itaipu, ela tem 96 polos, tá? E aí só lembrando, o que acontece? Quanto menor o número de polos, né, maior vai ter que ser a velocidade de rotação daquela máquina para que eu atinja a mesma frequência, não é isso? Então, para eu a máquinas grandes, né, para elas girarem em grandes velocidades é meio complicado, porque ela começa a vibrar muito, né? Isso então tem uma mecânica muito complexa. Então, obviamente, quanto maior a máquina, melhor ela fica se ela tiver uma quantidade maior de polos, não é isso? Por quê? Porque eu diminuo a quantidade de rotações por minuto ou rotações por segundo, se for a referência que você está tomando, você diminui, né? E aí isso aí é benéfico do ponto de vista mecânico. Então, para um gerador síncrono, a sua frequência segue aquela mesma lógica. Lembra que a velocidade síncrona, né, de uma máquina não seria 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, né? Então, basicamente, a gente só, na verdade, isso aqui é a velocidade síncrona de um motor, que é em referência também a um gerador, né? No caso, eu quero saber quanto é a frequência elétrica que vai ser entregue pelaquela máquina, aquele gerador. Vai ser igual que a velocidade mecânica do motor, né? Do rotor dessa máquina, vezes o número de polos dividido por 120, tá? Então você percebe essa relação aí. Lembre-se que no Brasil a frequência elétrica padrão é 60 Hz, né? Em outros países a frequência aí ela pode mudar, por exemplo, no Paraguai a frequência é 50 Hz. E olha só o detalhe, lá em Itaipu são cerca de 20 máquinas, 20 geradores síncronos, no quais 10 do Brasil e 10 do Paraguai. Só que no Brasil, né, você utiliza as 10 para geração de eletricidade, porque a demanda energética do Brasil é muito maior do que a demanda do Paraguai. No Paraguai basta uma máquina daquela ali para atender todo mundo. E as outras 9, né, como é que fica? O Paraguai ele vai e vende essa energia para quem? Para o Brasil. Tá? Só que olha só a diferença. Uma máquina está gerando a 50 Hz e a outra está a 60 Hz aqui na nossa rede. Então tem que ser feita uma retificação, né? Ou seja, eu vou converter essa frequência de 50 Hz para a frequência de 60 Hz. Por isso que também lá em Itaipu, se você olhar o sistema integrado nacional, sai dois circuitos lá, o bipolo, né, positivo e negativo lá, em corrente contínua. Por quê? Porque eu retifico essa onda senoidal numa frequência de 50 Hz, coloco ela em contínua e lá na frente eu transformo ela para uma frequência de 60 Hz, né? Então é bastante engenhoso aí essa análise aí. Então, o diagrama de fluxo aqui numa máquina síncrona, você tem aqui a potência de entrada, o torque, vezes a velocidade angular, né? Perdas suplementares, perdas por atrito e ventilação, perdas no núcleo, as perdas no cobre, que é R ao quadrado, e no final uma potência de saída aqui para esse gerador, raiz de 3 vezes a tensão de linha corrente e o fator de potência. Tá? Bom, um ponto bastante interessante é a reatância síncrona de qualquer máquina. Nesse caso, como é que eu determino a reatância síncrona, né? Essa reatância é uma impedância, né, dessa máquina síncrona. Qual o modelo que eu tenho que seguir para me colocar aquele gerador síncrono no sistema, tá? Você basicamente faz dois ensaios, que é o ensaio a vazio e o ensaio a curto-circuito. Você tem o ensaio a vazio, que você literalmente deixa, né, as saídas do gerador, né, do estator aqui do gerador em vazio. E o ensaio a curto-circuito, você curto-circuita essas saídas, tá? Você alimenta aqui o rotor, né, com a fonte de corrente contínua. Essa fonte de corrente contínua, ao girar esse rotor, vai variar o campo magnético no estator desse gerador. E aí eu coleto, né, nas saídas essa relação aqui entre a corrente de campo. Lembrando aqui que no estator, tá, para um gerador aqui eu tenho a armadura, tá? A armadura. E no rotor eu tenho um enrolamento de campo, né? Por isso que eu tenho aqui a corrente de campo, que é a corrente lá quando eu passo pelas bobinas lá do rotor, tá? Você percebe que até um certo ponto essa relação aqui ela é linear, né? Então, à medida que eu cresço a minha corrente, a minha tensão também ela vai crescendo. Mas chega um ponto que eu começo a saturar, né? Começa a ter uma saturação no meu sistema, no qual, à medida que eu começo a aumentar a corrente, essa tensão aqui de saída ela não é proporcional, diretamente proporcional à minha corrente de campo, tá? Então você tem meio que um joelho aqui, né? Um joelho que começa a provocar essa curva de saturação.
E no ensaio de curto-circuito, né, você percebe que essa relação aqui ela é basicamente também linear, né? Na medida que aumenta a corrente de campo, eu também tenho uma relação, proporção direta com relação à corrente da armadura, lembrando que essa armadura é a corrente coletada no estator, tá? Então, pegando essas duas comparações aqui, eu posso juntar esses dois gráficos, né? E aí eu tenho essa determinação da minha reatância síncrona aqui no meu sistema. Como? Eu tenho a reatância síncrona seria o que? A minha tensão é zero, né? Que é a tensão nominal lá de saída, tá? Dividido por raiz de 3. Por que é raiz de 3? Porque é por fase, né? Então, eu tenho que dividir por raiz de 3, porque esse daqui era a tensão de linha, né? Então, eu tenho que dividir por raiz de 3 para encontrar a tensão de fase. Então, o E0, que é essa minha tensão aqui de saída, dividido por raiz de 3 vezes a corrente, ó, de ensaio de curto-circuito, tá? E a partir daí, eu encontro o meu XS. Isso aqui nada mais é, gente, do que a própria lei de Ohm, né? Lembra que a impedância é a tensão sobre a corrente, isso aqui fasorial, né? No qual você tem o V, que é o E0, né? Que é essa tensão de saída, sobre a corrente, dividido aqui por raiz de 3, porque é por fase, tá? Lembrando que o XS, que é essa reatância síncrona, é uma própria impedância da máquina, tá? Só que você percebe que não tem essa proporção direta, né? Entre uma máquina, aqui no caso da lei de Ohm, né? Você não tem uma certa linearidade, né? À medida que eu vou crescendo, vai chegar um ponto que ele não se torna não linear essa relação. Então você tem que utilizar um fator de correção. Tá? Esse fator de correção é proporcional exatamente a essa diferença entre a parte linear e a não linear dessas minhas curvas. Tá? Ou seja, esse Ks aqui, ó, é um fator multiplicativo pela reatância síncrona, que eu encontro a minha reatância de fato saturada. Tá? Então você tem o Ks aqui, ó, que é essa BD, essa altura BD, tá? Dividido, né, isso é a relação aqui à tensão, dividido pela altura o quê? AD, tá? Exatamente essa relação aqui, que é o Ks. Vamos fazer um exemplozinho rapidinho, né, no qual aqui eu tenho um gerador síncrono de 500 kVA, 440 volts, trifásico, 60 Hz, né? Apresentou as seguintes características a vazio e a curto-circuito. Tá aqui, ó, as características dele, né? Calcular a reatância síncrona saturada, né? Que é o que? É o XDS, tá? XDS é o que, gente? É o Ks vezes o XS, ou seja, o Ks é esse fator aqui de saturação, e aqui a minha reatância síncrona linearizada ainda, não saturada, né? Então eu quero saber esse XDS aqui, que é a minha reatância de fato aqui, ó, saturada, a minha reatância síncrona, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, nesse caso, já está calculada aqui a corrente nominal. Mas se eu quisesse calcular a corrente nominal, seria o que, gente? Ora, a potência nominal de uma máquina é o que? Raiz de 3 vezes a tensão de linha, não é isso? Vezes a corrente nominal dela. Se você quiser calcular a corrente nominal, é só fazer o recálculo aqui, né? Potência aparente dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha. A potência aparente é 500 kVA, então o K aqui é 500 mil, não é isso? Dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha, quanto é? 440 volts. Se você for calcular, essa corrente nominal é exatamente os 656 amperes para essa máquina, tá? Então, para essa corrente nominal aqui, se você for seguir o gráfico, você vai encontrar aqui uma corrente de excitação. Que corrente de excitação é essa? É aquela corrente que eu estou injetando lá no rotor do motor, tá? Para me gerar essa energia aqui, né? Não é isso? Nesse gerador síncrono, tá? Então, para 656 amperes de corrente nominal no estator lá do gerador, eu tenho uma corrente de excitação lá no rotor de 25 amperes, tá? E nesse ponto, eu posso encontrar o meu valor aqui do meu XS não linearizado, né? Que é aqui, e linearizado, que é esse ponto aqui, tá? Então, vamos calcular primeiro o meu XS de forma linearizada, né? O meu XS de forma linearizada é o que, gente? À medida que eu estou nesse ponto aqui dessa corrente nominal, eu posso encontrar nesse ponto A aqui, né? De forma linearizada, a minha tensão V0. Né? Lembra que é E0 dividido por raiz de 3 vezes a corrente lá de curto-circuito relativa à corrente nominal. Né? O meu E0 aqui é quanto, gente? Ó, se eu for seguir aqui, ó, a minha corrente nominal, tanto na forma linearizada, eu vou encontrar o valor de 460 volts. Né?
dividido por raiz de 3 vezes a corrente aqui, nominal de quanto? De 656 amperes, né? Então, a minha reatância síncrona não corrigida é 0,405 ohms, tá? Mas eu quero saber a minha reatância saturada. Essa minha reatância é real, de fato, da máquina, né? Essa minha reatância saturada vai ser igual ao que, gente? Ó? XDS é KS. Quem é o KS? Essa diferença aqui, ó. BD. Quem é BD? Ó? BD é exatamente quanto? 400, né? BD, que é 400, dividido por AD. Quem é AD? Ó? É isso aqui, ó. A até o ponto D. Aqui é o ponto D, né? Então, A até D, que é quanto? 460. Então, 400 dividido por 460, vezes a minha reatância síncrona não saturada, que é 0,405. Se você for calcular que essa reatância ela é igual a 0,35, ela é menor, tá? 0,35 ohms. Então, gente, essa aqui é como se fosse o documento de identidade daquela máquina, tá? No qual você pode fazer o circuito equivalente de um gerador, por exemplo, no qual você tem aqui a reatância síncrona dele, de J, né, porque é reatância 0,35 ohms, e a minha tensão aqui induzida, né, gerada de quanto? De 460, né? Aliás, 440 volts, tá? Para essa geração dessa máquina aqui. Muito bem, esse foi um pouco aí da parte de máquinas simples, tá? Para a gente introduzir um pouco o assunto. Qualquer dúvida, gente, é só comentar lá no Classroom. Até mais.